É, vamos fazer agora uma virada aqui, ou falar para quem gosta de investir. Quem entende já um pouco mais, já consegue fazer os seus investimentos, ou entende minimamente para querer começar a investir. É um bom momento ou não? Depende muito. O que dá para dizer, André? Olha, talvez eu vou dar a resposta aqui que é a mais amena, mas eu preciso ser sincero aqui. E, na verdade, acho que não existe um momento certo para começar a investir. Acho que a questão é que o momento certo para investir é sempre hoje. Então, por que falando essa frase que ela parece um pouco clichê, mas por que a gente fala isso? Então, o efeito, na verdade, de a gente deixar os nossos recursos rentabilizando ao longo do tempo, ele é muito maior do que se eu vou acertar a ação de hoje, qual o papel que vai mais subir na bolsa. É muito mais importante eu começar a guardar recurso e fazer isso com disciplina e deixar isso acontecer ao longo do tempo, o efeito do juro composto. O Einstein tinha uma frase que eu achava espetacular, que ele sempre falava os juros é a oitava maravilha, o juro composto é a oitava maravilha. Então, o que a gente fala bastante lá na Liberta é justamente de a gente poder ter essa disciplina de economizar e deixar o efeito do juro composto fazer o efeito. Então, de modo geral, assim, considerando isso, então, seria um momento bom para quem tem um dinheiro? Com certeza. De fato, como a gente estava discutindo aqui, a gente tem um juro super elevado, ou seja, isso faz com que, para quem é conservador, a gente tenha uma rentabilidade bastante atrativa, mas, de fato, como a gente está no momento até de, provavelmente, uma mudança de ciclo, em que a gente comentou bastante aqui durante a nossa conversa, quando a gente passa a enxergar um momento de queda de juros, isso também passa a criar um momento mais atrativo para aqueles ativos um pouco mais arriscados e devem trazer retornos mais elevados. Então, acho que o momento nunca foi tão propício, tanto para quem é um pouco mais conservador, que tem uma taxa de juros altos, ou seja, e para quem também tem esse perfil um pouco mais arriscado, a gente já deve estar enxergando um cenário de benefício aqui, de retornos mais atrativos em função dessa queda de juros. Robert, quer arriscar aí um conselho, uma dica para quem quer investir ou não? Como é que dá para guardar o dinheiro? Como é que a gente pode fazer? Sim, a taxa de juro real está muito elevada, não é? O que para o país é ruim, mas para quem tem dinheiro guardado é excelente. Então está bem alta, né? Ou seja, está rendendo bastante as aplicações de renda fixa, né? Todas elas têm vários tipos. Os telespectadores devem conhecer, mas existem vários, né? Inclusive com isenções tributárias, que estão rendendo bem. E além disso, nós temos no mercado de capitais dois elementos aqui, que um é uma tendência de queda de taxa de juros no Brasil e global, o que faz com que haja migração para a Bolsa de Valores, por exemplo. Então há essa provável elevação ainda de Bolsa de Valores por conta de mudança, né, de carteira, de fixa para variável. E além disso, nós temos um influxo, quer dizer, isso, né, que está gerando essa euforia na Bolsa de Valores, é um influxo de capital externo, né? Então a Bolsa subiu o ano passado 30%, o que é extraordinário. Esse mês subiu 14%. Não é? Então é incrível. Vai continuar assim? A gente nunca sabe. Né? A gente pode estar, né, na ponta de cima, daqui a pouco começa a cair. Mas não é a tendência. Tá? Não é a tendência. Por quê? Por esses motivos que eu falei. Né? E está saindo capital dos Estados Unidos e vindo para o Brasil. Né? Então tem muito dinheiro vindo que estava aplicado nos Estados Unidos, que, né, diante digamos assim, das incertezas políticas que estão ocorrendo por lá, né, da instabilidade do Trump, o dinheiro está saindo de lá e está indo para países emergentes, e o Brasil está sendo um dos principais receptores. Então isso é muito positivo. Né? Claro, o que tem de incerteza na frente? A eleição, que sempre gera um tumulto, sempre, e também pode acontecer uma grande guerra. Né? Isso é algo que pode acontecer. O mundo está bem tenso
e isso certamente afeta investimentos de risco, né? Então é claro que a tendência é positiva, mas sempre existe risco. O que a gente sempre recomenda é que, de fato, para quem quiser tomar risco, que tenha um horizonte de investimento bem alongado, exatamente por esses riscos que o professor Robert citou. A gente precisa de mais tempo para maturar os investimentos que são arriscados. Então, é muito difícil saber se a gente está no topo, se a gente não está, mas o que vale a pena a gente chamar atenção é que, bem como o professor colocou, a Bolsa do Brasil ela subiu muito por um fluxo externo. Veio muito recurso do investidor estrangeiro para cá. Ou seja, a gente ainda enxerga que o Brasil tem um espaço, no momento em que ele fizer um pouco mais o dever de casa, para gerar uma apreciação toda por uma arrumação interna. Então, quando a gente olha, existem alguns indicadores que mostram isso. A gente tem as famosas, para quem acompanha um pouco mais de mercado, as NTNBs, que são os títulos que são indexados à inflação. E quando a gente compara qual é a expectativa de retorno da Bolsa versus esses títulos, esse prêmio ainda está muito comprimido. Ou seja, eu não estou sendo recompensado por tomar um risco na Bolsa versus esses títulos do governo que me oferecem uma rentabilidade indexada à inflação. Então, o que a gente enxerga e o que pode acontecer, que é positivo, que seria por um fator interno do Brasil, à medida que as taxas desses títulos de inflação mais começarem a cair, isso vai dar mais espaço para a Bolsa brasileira subir. Então, existem sim ainda alguns impulsos que o próprio Brasil pode entregar. A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, em que magnitude vai acontecer, mas esse movimento ainda é esperado e pode sim ser motivado por um cenário eleitoral. Tá, e falando assim para quem é bem leigo, tá? E quer começar a experimentar essa coisa de investir, e aí que dica dá para a gente colocar aqui? Porque tem alguns aplicativos, tem algumas agências, alguns locais em que isso é feito de forma até bem simples, né? E aí o que seria Tesouro Direto, que é mais tranquilo, enfim, o que dá para dizer? Olha, vamos lá, então acho que vamos fazer os degraus aqui, Tá. Indo passo a passo. Então, o primeiro passo por óbvio, foram acho que uma reserva de emergência. Então, pensando aqui, eu tenho que ter mais ou menos de 6 meses para quem é CLT, é o que a gente recomenda de custos de vida guardado, ou seja, se eu tenho aqui 10 de custo, eu tenho que ter 60 guardado. Então, reserva de emergência formada, a gente pode dar o próximo passo e ir tomando cada vez um pouquinho mais de risco. O próximo passo é a gente realmente pode acabar investindo no Tesouro Direto, naquelas aplicações que são atreladas ao CDI, a Selic. Então, esse depois acaba sendo o segundo passo. Depois a gente, para quem já tiver um pouquinho mais de experiência, passo 2, a gente olhando para algumas aplicações atreladas à inflação, ao pré-fixado. Depois a gente vai subindo um pouquinho mais o risco, vai olhando para multimercados, a gente sobe um pouco mais de risco, vai olhando para as ações. E a gente pode olhar também em conjunto, ainda depois subindo mais um degrau aqui. No risco a gente pode olhando, para quem já está mais acostumado com risco, tem conforto com isso, a gente olhando para criptoativos. Mas de fato, acho que sempre está bem acompanhado, bom assessoramento faz a diferença para a gente entender bem qual é o momento de vida, se tem essa capacidade ou não de tomar risco. Muito bem. A gente estava de olho aqui no Ibovespa, né? Porque ontem fechou numa máxima histórica. E aí a notícia é a seguinte: o índice chegou a renovar a massa histórica intradiária ao atingir 186.449 pontos às 10 horas e 31 minutos, às 10h31 da manhã, mas perdeu força ao longo da sessão e devolveu parte dos ganhos recentes no movimento de realização de lucros depois de uma sequência de recordes. A abertura foi positiva e refletiu inicialmente a leitura construtiva do mercado sobre o cenário de política monetária doméstica, especialmente após a super quarta. E aí, então, mas recuou então, né? Quanto é que ficou aqui? Vamos ver se a gente acha aqui. Então tá aqui, encerrou a quarta-feira queda de 0,75 aos 183.305 pontos, após um pregão marcado por forte volatilidade, mas é um índice bem alto, né? É natural que depois de um movimento de forte valorização, as pessoas passem a realizar os seus lucros, né? Então, imagina que
se eu tinha 10% em ações, eu tive toda essa alta que a gente teve 30% ano passado, já tem mais 14% esse ano, esses 10% eles vão virar uma parte maior ainda do meu portfólio. Então, é sempre importante a gente controlar o risco do portfólio de investimentos e, por isso, depois de uma sequência de forte valorização, é normal que a gente reduza um pouco esse espaço no portfólio para controlar esse risco. Então, não acho que esse dia de queda ele já está mostrando que a gente vai ter uma sequência de desvalorização, que esse ciclo acabou. Muito pelo contrário, a gente ainda tem, na verdade, é importante a gente olhar para prazos mais longos e não é um dia que a gente vai, um dia de queda que vai fazer com que o ciclo seja interrompido. Tá, só para dar o crédito aqui, li a notícia no site da CNBC, né, a Times Brasil. Professor Robert, esse dado aí da Bolsa, enfim, isso que foi discutido agora? Sim, olha, ainda acrescentando esse ponto, né, para quem quer colocar em mercados um pouco mais arriscados, mas tem um certo receio, talvez seja interessante fundos de ações, né, porque aí tu está um pouco mais protegido, né, com pessoas que estão lá mais diretamente administrando, né.